É comovedora a sua voz, mas também a sua vida. Jovem, ele se tem dedicado à arte, mas a arte numa generalidade. Foi a primeira vez que eu o ouvi apresentando duas tonalidades musicais. Ora o tenor e ora o outro tenor. E isso é comovente. Quando falamos na música moderna, o sentido é completamente diverso. Então, nós ouvimos música com a mensagem eterna da vida. Mas o nosso seminário foi de uma alta significação. Isto porque a ciência e a arte da comunicação é aprendida, é treinada e é essencial para um relacionamento feliz. Nem sempre nós somos bem-sucedidos em nosso relacionamento humano, em razão dos nossos estados anímicos, as nossas emoções, os nossos dramas pessoais, as nossas aspirações. E a melhor maneira é aprender a técnica de ouvir o outro. Pessoas há que não sabem ouvir o outro, somente sabem falar. Aliás, falar mal a respeito do outro. A nossa casa tem a preocupação de atender ao sofredor. Perguntava-se se um paciente não espírito, afinal, todos nós, doutrinas religiosas, e o Espiritismo nos recebeu de braços abertos, porque dia chegará em que não haverá mais denominações. Nós seremos irmãos. E quando perguntaram a Allan Kardec se ele acreditava que o Espiritismo seria a religião do futuro, ele levou a pergunta aos espíritos, que disseram: o Espiritismo não será será a religião global do futuro. Ou, noutra versão, ao invés de ser uma religião definida, irá iluminar todas as religiões com aquilo que lhes falta: a reencarnação, para explicar a justiça divina, a imortalidade, para demonstrar a justiça de Deus e, sobretudo, o poder do amor através da caridade. Quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo e vejo a caridade, recordo-me de uma página muito antiga que eu li em seleções do Reader Digest, no século passado. O homem mais rico da África recebeu um telefonema de um amigo pedindo-lhe 200 cadeiras de roda para pessoas deficientes. E ele respondeu que teria muito prazer, bastava notificar ao escritório e ir buscá-las. Mas o outro, o que telefonava pedindo, foi além. Bem, eu sabia que você nos daria as cadeiras de rodas, mas isto não é suficiente. Eu gostaria que você fosse comigo dar a cadeira de rodas a cada paciente. Estaria mais difícil, por causa do seu tempo. Ele disse: mas eu posso fazer isto. E então marcaram um dia e foram a várias instituições que albergavam pessoas com dificuldades motoras. Depois que ele apresentou as cadeiras a vários pacientes, uma menina que sentava pela primeira vez numa cadeira de roda
que ele comovia-se de um lado para o outro, e disse assim: Senhor, Senhor, abaixe aí para eu ver seus olhos. Ele estranhou aquela solicitação e, é claro, abaixou e disse: pronto, mas para que você queria ver meus olhos? Porque quando eu estiver no céu, eu direi a Deus, eu ainda me lembro de quem me deu a cadeira de rodas. Na técnica moderna, a caridade tomou uma postura que transcende a teologia. A teologia estabelece as bases da caridade dentro das religiões. Mas hoje, com a visão psicológica do mundo, convivência de amor, conhecimento e autodoação. Não bastava dar, porque dar uma coisa é muito fácil. Poderia terminar com um fecho doutrinário. E naquela oportunidade eu falava sobre a vida dessa mulher incomparável, Miriam de Nazaré. Essa mulher que nasceu, a quem nos reportamos na reunião passada, na terça-feira, e que é o protótipo da mulher, em essência. Falávamos da grandiosidade que está reservada à função feminina, a partir da maternidade, dos vários sentimentos que caracterizam e tipificam os hormônios femininos. E nós paramos naquele momento em que ela e os irmãos de Jesus, por parte de pai, vão buscá-lo realizando atividades. E diante da multidão, quando alguém diz: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos, uma resposta perturbadora, através de uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Mais de uma vez, como narramos, ele se referiu a esse Pai Celestial, que a sua atividade não era fazer os bens da terra, mas era preparar as criaturas para o reino dos céus, que começa na terra. Decretou que não existe o inferno, que não existe o céu. É o último decreto contra o dogma na Igreja Católica Romana. Deu a definição espírita. O céu e o inferno são estados de consciência. Quem cumpre o dever está no céu. Seja qual for o lugar em que se encontre, tenha qual for a aparência, porque as leis de Deus, conforme responderam os Espíritos, estão impressas em nossa consciência. E nenhum de nós consegue amortecer a consciência de forma que ela não grite a respeito da que se tornou mãe. E agora, aproximadamente, uma mulher de 45 anos, amadurecida, portadora de forma ingênua, morava numa aldeia, porque Nazaré não era uma cidade, era uma província. Não tinha 200 habitantes na cidadezinha. Portanto, os fatos ali chegavam com o tempo. Muito depois, os comentários eram de tradição religiosa, mas, acima de tudo, o respeito das crianças e dos doentes. O judeu tem como característica essencial respeitar a infância, a senectude e a enfermidade. Para isto, eles contam com a providência divina. Não sendo cristãos, eles seguem Moisés, que ao estabelecer o decálogo, coloca em primeiro lugar amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque as religiões nunca falam desta parte, param aí. Mas não foi isso só. Moisés disse: porque eu sou o vosso Deus que vos tirou do Egito, da prisão e da escravidão.
E diante de mim não tereis outros deuses, nem no céu, nem na terra, nem sobre as águas. Eu sou um Deus bom, que para aqueles que me respeitam, eu concedo toda aventura. E para aqueles que são maus, eu aplico uma punição desde a segunda geração até outras. Notem, os senhores todos, a 90% aqui, devem ter sido católicos e devem ter aprendido o primeiro mandamento, que é amputado. A igreja só coloca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um erro, consultem a Bíblia. Ele é longo, é o mais longo. Por quê? Eu sou o Deus que vos tirou do Egito, da casa da escravidão. Diante de mim, eis a Semana Santa, a próxima. Eis o nosso culto ajoelhar diante de uma estátua. É respeitável, mas não tereis outros deuses, senão eu, que sou justo, que remunero aqueles que me são fiéis e castigo, notem-me, a partir da segunda geração. Isto é, se eu pratico mal, ao reencarnar, eu não sou cobrado, não, mas eu sou mal. Desencarno, reencarno. E agora eu venho como meu neto, tanto, segunda geração. Porque eu não posso agora encarnar estando encarnado. Então eu aceito a respeito da reencarnação. Muitos de nós conhecemos, por exemplo, pessoas idosas que eram más, pessoas jovens que eram perversas e que morreram. E tempos depois nasceu da família alguém que disse, nossa, até parece o avô. É o próprio. Ele voltou para colher aquilo que semeou. E o que é que eu tenho que pagar? Quando a gente começa o câncer, não lembra quando foi que começou. Quem é que sabe aqui da hora que começou o câncer? Ou a hora que começou a saúde? Ou quando começou a querida Covid do ano 19? Foi emplacado e morreu no outro dia. E ficou sem saber até hoje que morreu. Tem muita gente perturbada que não sabe o que aconteceu. Então, Jesus referia-se que os laços de sangue são uma oportunidade, através do lado próximo, mais próximo de mim, porque é meu irmão, é meu tio, é meu primo, eu aprendo a perdoá-lo porque é meu parente, e aprendo a perdoar o outro porque é meu primo distante. É também a minha família espiritual. Maria começou a pensar, mas por quê? Meu filho não se conforma com essa ideia louca de que ele é filho de Deus. É o Pai, eu venho na tarefa do Pai. Eu venho para aquele que me enviou. O Pai que me mandou não tem substitutos. Eu sou o caminho para ele, não tem uma outra alternativa. Ela não conseguia entender. É natural. A dimensão dele era tão grande como a minha mãe não me entendia nas atividades que eu desempenhava. Quantas vezes nossos pais não entendem a nossa inclinação? Eu tenho um amigo que desejava ser agrônomo, morando no interior e não tendo universidade. Ele fez o curso básico, fez o ginásio naquela época e depois fez o científico. Veio para Salvador e fez o vestibular. Então o pai lhe disse, você vai estudar na capital, mas eu quero que você seja advogado. Mas eu queria ser agrônomo, trabalhar a terra. Eu amo a terra, eu amo a produção, eu amo a vida. Isso é que você ama. Então você, com seus próprios recursos, vai estudar. Agora eu quero para meu filho advocacia. E ele me disse, Divaldo, eu fiz advocacia. Me formei, no dia seguinte peguei o ônibus, vim à feira, papai estava na fazenda, eu cheguei lá e disse assim, papai, toma o diploma do senhor de advogado. Agora eu vou estudar agronomia.
e foi considerado um dos maiores agrônomos do estado da Bahia. O que me fez viajar no tempo e estudar a vida de um preto norte-americano. O Dr. Washington, ele era preto. Os americanos chamavam colored. Uma denominação, ele era diferente, não era branco. E sofria todo tipo de perseguição. Então ele foi estudar botânica. E quem quer saber de botânica, plantar feijão, plantar algodão naquele tempo, na Carolina do Norte, na Carolina do Sul? E ele então achou que plantar algodão era uma coisa fascinante. E viu que o amendoim, desafiando as leis da natureza, ao invés de dar o fruto em cima, dava dentro da terra, como se fosse um aipim. Então ele ficou fascinado. E aí perguntou um dia assim: Senhor, por que o Senhor fez este fruto maravilhoso? Eu não sei se é um fruto, eu não sei se é. E se deixou conduzir. Ele descobriu 84 subprodutos em agricultura. Muito curiosamente, que ele era muito pobre, era negro. Estava um dia trabalhando no jardim quando chegaram 3 indivíduos brancos, muito bem vestidos, de carruagem à porta. E ele estava trabalhando como agricultor. E aqueles 3 cavalheiros, muito bem vestidos, olharam para ele e disseram: queremos falar com o Dr. Washington. Pois não, pode entrar. Então ele foi, ajudou a pegar as malas, claro, porque ele era um negro, e levou as malas até a sala e os cavalheiros. E então ele disse: o senhor poderia chamar o Dr. Washington para nós? Sou eu. Como? Você é preto? Bem, eu tenho os dentes muito alvos. O resto é que é escuro. Então não pode ser só preto, branco ou mestiço. Esse homem mudou a estrutura da alimentação no mundo. Conseguiu fazer o milho com o número de grãos dobrado e fazer aquelas linhas perfeitas, sem qualquer problema, na cultura dos humanos. Ele criou o sogro, que é também um alimento. É o 4º alimento do mundo que sustenta a humanidade, além do feijão, do milho e de outros, soja. Ele descobriu o sogro. E a humanidade, principalmente na América do Sul, na Ásia e na África, passaram a utilizar desse grão que era considerado um mato. E ele descobriu. Então, muitas vezes, os missionários estão tão altos que não são visíveis. Jesus não era visível. A pessoa via aquele homem, fascinava-se, porque o que ele falava entrava no coração. Ele jamais repreendia, senão ensinando a verdade. Ele olhava, e o seu olhar devassava o nosso mundo exterior. Até na hora em que ele foi vendido aos fariseus do Sinédrio, quando entrou a turma e entrou o chefe deles, que era um arrogante soldado romano, ele perguntou: a quem procurais? Ao Nazareno. Sou eu. Veja, ele ia dizer assim: olha, eu acho que ele foi por ali, viu? Sou eu. E Judas, que o havia traído, confirmou, dizendo: é aquele a quem eu beijar. Aí beijou. Ele olhou para Judas e sorriu. Porque todo traidor traz a máscara da hipocrisia na face. E se a gente prestar bem atenção, a gente percebe. Porque a consciência está dizendo não, não. Mas o egoísmo está dizendo sim, sim. E a gente faz mais ou menos e foge da presença. Judas fugiu porque esperava que ele reagisse. Como ele não reagiu, ele viu que falhou. Então procurou uma saída, o suicídio, que é um ato mais grave do que a traição ao Cristo. O suicídio é um crime perante Deus mais grave do que a traição. Porque o traidor pode revidar.
E o suicida não tem vez. Aquele que se vai matar não dá chance a si mesmo para se salvar. Porque é uma doença que não tem cura, porque o paciente não quer ficar bem. Então Maria não tinha ideia, mas amava aquele filho. Os outros, seus filhos, pela afetividade, ela era madrasta, ela amava. Mas eles tinham ciúme da beleza, da mensagem, da grandeza desse homem que mudou sozinho, sem escrever uma palavra. Mudou a estrutura da Terra. Hoje o mundo tem bilhões de livros e dificilmente muda a estrutura de alguns de nós, permanecendo os nossos rancores. Então ela voltou para Nazaré e continuou ouvindo falar das grandezas que o seu filho fazia em Cafarnaum, ali no mar da Galileia, na praia, os seus sermões no dia de sábado, desafiando a lei, porque o sábado, como eu falei antes, era dia de repouso. Até hoje, o Shabá é o dia do repouso. Não se pode carregar um embrulho que pese mais de 500 gramas. Até hoje preserva, quando o grande pecado não é trabalhado no dia que Deus descansou, porque Deus nunca descansou. E foi Jesus que disse: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Então a preguiça é considerada um crime. A indolência, a exploração, um filho chegar à idade adulta dependendo dos pais, é uma vergonha. Um filho homem com 30 anos e a mãe trabalhando para sustentar o malandro que está usando droga, e ela dizendo: coitado do meu filho, coitado dela, que não soube educar. Porque amar Deus não concorda com tudo. Se eu cometo um erro, eu resgato. Se eu faço uma calúnia, mais cedo ou mais tarde eu recebo uma calúnia cabeluda. Se eu traio uma pessoa, já sou traído em mim mesmo, porque eu desrespeito a minha consciência, e assim por diante. Então, ela foi acompanhando o filho. Quando ele veio a Jericó, que era e é a cidade das rosas, como eu falei na terça-feira, Jericó pertence hoje diante do mar do oceano, e do outro lado é Israel. É quase uma ilha, tinha um fluxo de sangue. A sua hemorragia mensal era degenerada e ela era desonrada, porque para o judeu o sangue representa imundícia. E a mulher judia tem uma prática própria para o período da menstruação. Tem uma prática, água corrente dentro de casa, para o seu asseio, para a vida normal, quando passa o período de fecundidade. As leis divinas são tão bem feitas que elas se unem através de leis morais. O que é educar? É estabelecer regras de bom viver, é orientar. E Maria ouvia falar do seu filho e apaixonadamente, vez que outra, ela o acompanhava. Várias vezes ela veio de Nazaré, a 110 quilômetros de Cafarnaum, a Cafarnaum, que era a capital da Galileia. Enquanto ele passeava pelas cidades ali da beira-mar, chamado Colar de Pérolas. Naquele tempo, o lampião era de barro, era estilo os lampiões e umas lâmpadas que se tinha dentro de casa. O algodão umedecido é que se via de combustível para clarear. E então a orla do mar, como em Copacabana, aquela curva era um colar de lâmpadas vermelhas acesas. E ali nas noites de luar, sob os beijos maravilhosos de prata da noite enfeitiçada de estrelas, ele cantava a suave e doce canção das bem-aventuranças. Ele levantava os miseráveis,
especialmente aqueles que não tinham a ninguém, porque os outros tinham aqueles que o confortavam. Por isso ele é o protetor dos miseráveis, mas não só dos miseráveis econômicos, principalmente dos miseráveis morais. A mulher que foi surpreendida em adultério, quem é que não já ouviu isto na sua religião? Em Jerusalém, certo dia, homens, fariseus, mestres, trouxeram uma mulher que estava com o cabelo desgrenhado, marcas de pedradas no rosto e as vestes rasgadas, e jogaram aos pés dele. Porque os fariseus tinham raiva, porque ele pregava o perdão. E eles diziam, há coisas que não merecem perdão. E Jesus dizia, perdoar não uma vez, mas 7 vezes cada erro do indivíduo. E Emmanuel dizia a Chico Xavier, perdoar 7 vezes cada erro que tiver. Perdoa uma vez, a pessoa erra, perdoa a segunda, a pessoa erra. Na 7ª vez a pessoa erra, a gente perdoa porque ela já vai morrer. E aí perdoa de vez, vai com Deus. Então, isso provocava um rancor, porque ainda hoje há gente que gosta de ver os outros sofrerem. As leis duras, essas leis de jogar no cárcere, sem a pessoa saber por quê. Nas ditaduras mundiais, dos regimes absolutistas, da Coreia do Norte, pelo crime de tirar um papel de propaganda do regime do ditador da Coreia do Norte. Então, há pessoas que são psicopatas, e esses são os psicopatas sociais. Eles estão bem quando os outros estão mal. Quanta gente, quanto marido, quanto mais a mulher sofre, mais ele finge que não nota. Então, não sofra, ele é um doente. Tenha compaixão dele, porque ele é um doente. A nossa tendência é a luz. Toda tendência universal é a luz. Plante qualquer vegetal numa sala escura e distante abra uma frecha de luz. Vai ver que a planta não crescerá na vertical, mas ela vai na inclinada na direção da luz. E Jesus que diz, eu sou a luz do mundo. Nós temos que nos inclinar na direção da sua luz. Maria sofria de longe, e quando ele sabia que ia morrer, mandou chamá-la e fez a grande viagem para a Judeia, que era a capital de Israel, Jerusalém, e levou-a. Então eu disse rapidamente que ele parou na casa de Lázaro, aquele que sofria de catalepsia, e foi denominado como se estivesse morto. A sua morte era superficial, cataléptica, não era um mortis do organismo cerebral e daqueles que fazem parte do nosso conjunto cerebral. É apenas uma parada cardíaca ou maníaca. Lázaro era muito amigo de Jesus, ele e as 2 irmãs. Então Jesus foi com seus discípulos, ficou em Betânia. Eu acho a palavra linda, dando para ele enquanto a sua irmã arrumava a casa. A sua irmã era dessas mulheres que estão sempre arrumando a casa, estão sempre arrumando a roupa. Eu tenho pessoas neuróticas, aliás, vamos colocar isso em psiquiatria, psicótico de geometria é o nome. A pessoa diz, a minha mesa é tão arrumada que se alguém tocar eu sei que mexeu. Não é certo não, viu? É tanta. Portanto, se a mulher disser, não desarrume a minha gaveta, você diga assim, com quem eu me casei, meu Deus. É tanta. Mas também tem aqueles que dizem, está tudo desarrumado, não está? Mas eu sei onde está tudo. É também psicose, transtorno de equilíbrio. Eu botar um espelho quebrado lá em casa para dar azar, de jeito nenhum. É psicótico da imaginação. Então, tem que ter muito cuidado para ser normal. E é tão difícil ser normal. Um grande psiquiatra me disse assim, Divaldo,
Se você encontrar alguém normal, saia. Porque ele é diferente de todo mundo, portanto ele é maluco. Então não tenha muito jeito. Eu quero ser normal. Não, fica um pouquinho normal. Faça uma besteirinha aqui, outra besteirinha, porque a gente acha graça. E a gente ri muito porque acha graça. Eu me lembro de mim. Durante a minha existência, eu me lembro de não ter tomado uma queda, conscientemente adulto. Eu estava em Milão com um grupo de amigos e fomos fazer uma visita denominada Visita às 5 cidades. São 5 cidades na Cordilheira. E então nós fomos, voltamos, e eu fui ao lavabo. Entrei com aquele sol de Milão, quase não enxergava. Depois que eu estava lá dentro, me acostumei com isso, que tinha uma escada para descer. Eu tropecei logo no primeiro degrau. Digo, nossa, deixa eu ir com cuidado. Aí fui. Contei os degraus e me esqueci que ainda tinha um, e dei uma topada no último e caí assim de borco, puft, e fiquei no chão arraiado como uma jaca madura. Fiquei. Aí até voltar ao normal, foi rápido porque eu voltei, e veio o japonês e estendeu a mão. Please, please, por favor, por favor. E eu disse assim, ai meu Deus. Eu aí me lembrei que eu sabia umas palavras de japonês. Aí eu disse a ele a palavra de japonês, como que diz assim. Ele disse, mas eu não vou para casa, lugar. Aí é que eu me lembrei a outra, não deu mais tempo. Então nós nos comunicamos em inglês. Imagine um japonês em Milão, cidade italiana, com um brasileiro que falava a língua do pau da lima. Não é possível. E então me arranhei, rasguei a calça do joelho. Aliás, eu gostei, porque eu fiquei com o jeans rasgado.